Fala equipe, aqui é o professor Flaviano do nosso canal Bate-Papo com a História. Pessoal, ficamos muitos dias sem gravar vídeo, mas voltamos à ativa agora com força total no nosso canal Bate-Papo com a História. Se você já é inscrito, deixe seu like, comenta, mande sugestão de aula, o que faltou, o que você queria de aula para a próxima videoaula. Enfim, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, que será uma satisfação tê-lo aqui conosco. A nossa videoaula de hoje é um assunto muito recorrente nos vestibulares das universidades, no Enem, concurso público, enfim. Em uma série de provas, a Segunda Guerra Mundial ela é cobrada, ela é requisitada. Então, bastante atenção, anota para aprender. Vamos lá! Como vocês já sabem, eu não consigo começar uma videoaula na aula. Eu preciso voltar um pouco antes. Eu não consigo começar a Segunda Guerra Mundial na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, vamos falar dos antecedentes da guerra. O que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial? Antes da Segunda Guerra Mundial, para que ela ocorresse. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a Segunda Guerra Mundial ela está atrelada na Primeira. Por que a gente diz isso? Os países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, enfim, esses países perderam a grande oportunidade de evitar a Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Primeira, eles fazem o Tratado de Versalhes, e o Tratado de Versalhes ele é vexatório para os alemães. O objetivo dos países vitoriosos, se é que a gente pode usar essa expressão, o objetivo era humilhar os alemães. Os alemães foram obrigados a assinar o Tratado de Versalhes, reconhecer que foram eles os culpados. Todos os alemães, a Alemanha foi responsabilizada por todos os mortos inclusive dos próprios alemães. Enfim, foi proibida de passar, o exército dela tinha limite, se eu não me engano era 100 mil, não podia passar de 100 mil membros, 33 bi de indenização, enfim. A Alemanha teve que devolver os territórios conquistados, beleza. Então, esse sentimento de revanche ele nasce no Tratado de Versalhes. Então, é importantíssimo esse tema aqui, o revanchismo dos alemães. Esse, na minha avaliação, é o principal motivo da Segunda Guerra Mundial. Então, o revanchismo alemão é um dos primeiros responsáveis. Outra coisa que estava acontecendo antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tem ali a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, termina a Primeira Guerra. Aí nós temos um período que a gente chama de período entre guerras, que vai de 1918 até 1939, que é o espaço de tempo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse espaço de tempo nós chamamos de período entre guerras. Então, no entre guerras aconteceu a Grande Depressão. A Grande Depressão. O giz está molhado daqui a pouco. Vocês nem devem conhecer, né? Isso aqui é um quadro negro. A maioria de vocês, meus inscritos, são jovens, né? 17, 18, 20, 25 anos. E vocês não devem lembrar do quadro negro. Eu ainda estudei quadro negro. Então vamos lá. A Grande Depressão, a crise de 1929, acertou a economia do mundo inteiro. E não foi diferente assim na Alemanha. Os alemães estavam passando por uma crise sem precedentes. Eles passavam fome, passavam necessidade. 6 milhões de alemães estavam desempregados. Então, é um ingrediente que corroborou para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Outra coisa, a Revolução Russa. Na Revolução Russa, né, que acontece ali junto com a Primeira Guerra Mundial, nós temos a ascensão, pelo menos no leste da Europa, do socialismo. Socialismo. Nós temos então que conter o socialismo. O mundo ocidental pensava, nós precisamos conter o socialismo. Então, isso entra como também ingrediente desse bolo que nós estamos chamando de Segunda Guerra Mundial. Obviamente, os partidos, nazismo e fascismo, o nazismo ocorre na Alemanha e o fascismo acontece na Itália, sobre a tutela de, como chamava, do Dulce italiano, me fugiu a memória, eu não vou editar, Benito Mussolini. Então, Benito Mussolini, né, aqui com o fascismo na Itália, e Adolf Hitler com o nazismo na Alemanha. Então, isso é o que está acontecendo antes da guerra.
O cidadão chamado Adolf Hitler, em 1933, torna-se chanceler da Alemanha e ele vai, convencendo as pessoas com um discurso extremamente nacionalista do povo ariano, do orgulho de ser ariano, está relacionado ao nazismo. E quem não era ariano precisava ser combatido. Judeus, que era considerado impuro, não somente judeus, mas ciganos, homossexuais, enfim, o nazismo, essas minorias foram perseguidas duramente por Hitler, mediante a ideologia nazista. Beleza, até aí tudo bem, Hitler assume o chanceler, torna-se o chanceler da Alemanha, e aí ele começa aqui a fazer algumas anexações. Anexação é invasão de território. Ele invade alguns territórios ali, próximo da Alemanha, alguns territórios europeus, como os Sudetos, por exemplo, foram invadidos, e a Inglaterra e a França perceberam esse expansionismo do Hitler. Está invadindo, está ganhando um território, mas esse pedacinho aí pode. Por que a França e a Inglaterra adotou essa política de apaziguamento em relação à Alemanha? Porque o Hitler, o nazismo, era contra o socialismo, era contra o comunismo. Então a França e a Inglaterra, vamos deixar invadir enquanto ele está só nesses pedacinhos aí, ele já se comprometeu que não vai invadir mais, então vamos fazer de conta que a gente não está vendo. Foi isso mesmo que aconteceu. A Inglaterra e a França não importaram com aquelas anexações feitas pela Alemanha ali antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial. Beleza, o Hitler invade aqui, invade ali, até que ele invade um país que incomodou. Ele invade a Polônia. Isso no dia 1º de setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial ela dura 6 anos e 1 dia. Ela vai do dia 1º de setembro de 1939 até o dia 2 de setembro de 1945. Então vamos lá. No dia 1º de setembro, a Alemanha invade a Polônia e aí a Inglaterra e a França falaram, não, aí agora a gente precisa fazer alguma coisa, precisa ser, acaba essa política de apaziguamento e agora nós temos uma intervenção militar. França e Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha. Era preciso frear esse expansionismo exagerado do Hitler na Europa. E um detalhe importantíssimo. O detalhe importantíssimo que eu disse, pessoal, que se você está aqui até agora, mais uma vez eu te peço, vai lá, deixa seu like, se inscreve no canal, dê essa força pra gente. Para você não custa nada, para mim é muito importante. Vamos lá, pessoal. Então, começa a Segunda Guerra Mundial. Nós temos de um lado os países do eixo, que tem como líder a Alemanha, formada. Os países são formados por Alemanha, Japão, Alemanha, Japão e Itália, porque ficou conhecido como eixo Roma, Tóquio, Berlim. Certo, pessoal? E do outro lado ficaram os países aliados, que era formado pela Inglaterra, pela França, pela Rússia e depois pelos Estados Unidos da América. Os alemães, a galera do eixo, os países do eixo, começaram a Segunda Guerra Mundial na frente. Eles adotaram uma estratégia de guerra chamada Blitzkrieg, ou Blitzkrieg. Eu acredito que a pronúncia correta seria Blitzkrieg. O que significa isso? Guerra relâmpago, ataque rápido, violento, com eficiência. A Alemanha adota isso. A Alemanha ela vai realizando essas guerras relâmpagos no norte da Europa. Ela ataca ali Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, até que chega na França. Quando a Alemanha chega lá, tem até uma foto emblemática do Hitler ali atrás, a Torre Eiffel. Uma coisa precisa ficar claro aqui entre nós. Os alemães não conquistaram a França. Não houve essa conquista. Eles invadiram a França. São coisas diferentes. Então toma cuidado com esse tipo de questão. Beleza? Invadiram a França. O próximo passo do Hitler era invadir a Inglaterra.
E aí, como vocês sabem, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, é uma ilha. Então era preciso, não dava para fazer o deslocamento de soldados por terra. Tinha que ser aérea, ou navio, ou submarino, enfim. O que ocorre? Hitler começa a bombardear Londres. Londres era quase que diariamente bombardeada pela força aérea alemã, pela força aérea nazista. E aí o que ocorre? Os ingleses, eles fazem o que ninguém tinha percebido. Eles atacam a Alemanha. Eles atacaram Berlim. Então o que acontece? O Hitler expandiu pela Europa, mas acabou esquecendo, né, desguarnecida no seu próprio território. Os alemães não pareciam estar em guerra. Acontecendo guerra no mundo inteiro, bombas, ataques, enfim, morte, sangue, e na Alemanha não aconteceu nada. Foi aí que a Inglaterra resolve atacar a Alemanha. E aí o Hitler percebe essa fraqueza, esse equívoco, essa falta de percepção, e aí os ingleses conseguem frear o ataque alemão dentro da Inglaterra. Beleza, é o que está acontecendo na Europa, mas não é guerra só na Europa. Nós temos o outro lado da guerra, nós temos a guerra no lado do Pacífico, que é lá na Ásia, onde tem o Japão. O Japão, em 1941, ataca uma base militar norte-americana, Pearl Harbor, né? E aí os Estados Unidos, que estava louco para entrar na guerra, precisava somente de um detalhe, e aí esse foi o detalhe que faltava para que os Estados Unidos da América ingressassem na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, ok? E aí começa esse enfrentamento entre japoneses e os norte-americanos. Então, galera, a guerra está acontecendo na Ásia, o Japão, os Estados Unidos, enfim. A Alemanha comete um erro crasso, nós chamamos de erro crasso, um erro que não poderia ter cometido. A Alemanha resolve colocar em prática uma operação chamada Operação Barbarossa, né, que é a invasão da Rússia. Hitler, muito empolgado e muito cheio de si, ele imaginou que em poucos dias venceria os russos, mas não conseguiu. E no caso dos russos, tem um detalhe importante, porque agora na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha precisa dividir o seu exército, porque ela tem que enfrentar do lado ocidental, né, os países do Ocidente, né, França, a Inglaterra, e do lado oriental, do outro lado da Europa, ela tem que enfrentar os soviéticos. Então a Alemanha divide o seu exército em duas frentes, e aí é o princípio da derrota, é o princípio do fim da Alemanha frente à Segunda Guerra Mundial. Então essa operação da invasão da Rússia, né, os alemães desrespeitam o Tratado de Não Agressão. Hitler traiu esse tratado, ele fez um acordo com os russos, olha, a gente vai ter que ficar 10 anos sem se atacar. Então o Stalin, na época, né, que estava era chefe de Estado da União Soviética, da Rússia, então o Stalin, ele não estava nem preocupado com o Hitler, só que do nada o Hitler coloca em prática essa operação secreta, chamada Operação Barbarossa, que é a invasão da Alemanha dentro do território soviético, dentro da Rússia. Só que o Hitler não contava com um general mais violento do que ele, um general mais cruel do que ele, né? Quando ele chega em Stalingrado, Stalingrado é uma cidade russa que ela fica em latitudes elevadas, né? Como eu também sou professor de geografia, eu consigo explicar isso para vocês. Então, a linha do Equador, ela está na latitude zero. Latitude zero é latitude baixa. Latitude baixa é temperatura alta. Ou seja, temperatura e latitude são inversamente proporcionais. Stalingrado fica em elevadas latitudes, então quanto maior a latitude, menor a temperatura. Então o general frio atuava lá em Stalingrado, um inverno russo muito violento, menos 40 graus faz na Rússia. Lá em Stalingrado os termômetros registram até menos 40 graus. Beleza? Stalingrado ali é o início da derrota do nazismo, é o início da derrota dos alemães. De lá para cá começa uma segunda fase da guerra.
a primeira fase da Segunda Guerra, nós temos vitórias nazistas, vitórias dos países do eixo. Durante o percorrer da guerra, o percorrer da Segunda Guerra Mundial, começa um segundo momento, que é quando os países membros dos aliados, quando os aliados começam a recuperar aquilo que a Alemanha havia anexado. Então a segunda fase é esse momento de recuperação daquilo que a Alemanha havia invadido, daquilo que a Alemanha havia tomado. E aí começou o dia D. O dia D era um dia secreto, ultra mega full secreto dos aliados, que era o dia do ataque em Normandia, dia 6 de junho de 1944, quando os aliados chegam em Normandia e a partir dali começa a retomada de território dos países aliados dentro dos países invadidos pelos alemães. Então, pessoal, dando sequência na nossa videoaula sobre a Segunda Guerra Mundial, a partir do momento que os países aliados começam a reconquistar os países os territórios invadidos, anexados pelos alemães, é que eles vão ver o terror e a tragédia do Holocausto, uma das maiores tristezas da história humana, que é quando os alemães, nos campos de concentração, eles tinham um plano final para que ninguém descobrisse o que eles faziam com os judeus. Eles criaram um plano secreto também, chamado de última solução, ou plano solução, que era o quê? Utilizar toda a força de trabalho do judeu, até a última gota de suor, até a última gota de sangue, e depois esses judeus eram exterminados. Eles colocaram fogo, pôs fogo nos ossos, para que ninguém descobrisse. E aí os países aliados foram filmando, fotografando, tem um monte de registro aí na internet, é só pesquisar, que vocês vão ver uma série de imagens horripilantes e na minha opinião, repulsivas sobre o Holocausto provocado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. O Hitler desespera, ele não esperava essa derrota em Stalingrado, ele não esperava essa invasão da Normandia, e aí o Hitler, num momento, num surto de loucura, ele casa-se com a esposa dele, esposa essa bem mais nova do que ele, uns 30 anos mais nova, e aí ele casa com ela no dia 29 de abril de 1945, e no dia 30 de abril, ou seja, ele foi um dia, 24 horas casado, deve ser o casamento mais curto da história humana. Ele fica 24 horas casado. Aí no dia 30 de abril de 1945, ele e a esposa dele, Eva, eles se suicidam. E aí os generais colocam gasolina no corpo deles e incineram, que era para não deixar vestígio, para ninguém encontrar o corpo nem do Hitler e nem da esposa dele. Pensou que acabou a Segunda Guerra? Não, o Japão não se rendeu. O Japão continuou com uma nova estratégia de guerra. O Japão ele convocou os pilotos kamikaze, que eram os pilotos que só tinham gasolina de ida no avião, porque eles não voltavam, eles eram pilotos suicidas, eles jogavam o avião em bases militares, em sedes de acampamento, enfim, morreram civis, morreram militares, enfim. Os Estados Unidos também tinham uma Operação Manhattan, que era da bomba nuclear, e aí no dia 6 de agosto de 1945 acontece um ataque na cidade de Hiroshima, Nessa explosão, 100 mil pessoas morreram instantaneamente. Depois o Japão não se rendeu e continuou. Dia 9 de agosto de 1945, outra bomba atômica na cidade de Nagasaki. As duas bombas simultâneas mataram aproximadamente 300 mil pessoas. Era um horror que estava acontecendo. O Japão não suporta e aí sim, no dia 2 de setembro de 1945, eles se rendem e aí nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial com a vitória dos países aliados. O saldo da guerra, os Estados Unidos sai extremamente fortalecido, torna-se uma das maiores potências, inclusive até hoje, uma das maiores potências da história humana. Os números variam de 50 milhões a 80 milhões de mortos, 6 milhões de judeus morreram, e esse é o triste e lamentável
saldo da Segunda Guerra Mundial. Crianças órfãs, mulheres viúvas, as mulheres tiveram um papel importantíssimo na Segunda Guerra Mundial. Os homens estavam no fronte, mas as mulheres que foram para a indústria, as mulheres que foram, né, chefiar a sua casa, e de lá elas nunca mais saíram. Elas entram na história de uma maneira eficiente e bem empoderada. E de lá para cá, felizmente, nunca mais saiu e só tem aparecido cada vez mais na história. O Brasil também teve uma participação fundamental. Em 1942, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. O presidente do Brasil era Getúlio Vargas. Alguns navios, alguns submarinos brasileiros foram atacados por submarinos alemães. E, a partir daí, Getúlio Vargas, na época o presidente, declarou guerra contra a Alemanha. E aí, né, tem a FEB, as Forças Expedicionárias Brasileiras, criou até, pessoal, a comunidade internacional não apostava na adesão do Brasil na guerra, e aí surgiu, né, que é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. E a cobra fumou. Em 1942, o Brasil entra do lado dos aliados, manda 25 mil pracinhas para a Itália para combater na Segunda Guerra Mundial. É isso, eu agradeço a vocês pela paciência, dá trabalho fazer videoaula, pessoal, então é muito importante. Siga o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixa o like, comenta, manda sugestão para a gente crescer junto. Um abraço a todos, fiquem bem.